Bom dia, Dinailson. Chegou, então, o dia que a gente vai contar um pouquinho sobre a sua história. Seja bem-vindo, Deus abençoa bastante. Estou muito contente de você estar aqui, porque eu esperei esse dia, Dinailson. E você daí, esperou também? Bom dia, Ana. Bom dia, Diane. Bom dia, alguém mais que já estiver por aí. Acho que ainda não entrou quase ninguém, mas ansioso, né? Como sempre, eu sou bem ansioso. Esperei muito por esse momento, né? Porque desde o dia que vocês falou que ia ter esses encontros, então eu fiquei bem ansioso, né? Com medo de não dar para fazer por agora, porque como eu estou meio que de mudança, né? Partindo aqui da Bélgica para o Brasil, então fiquei com medo de não dar, mas graças a Deus consegui, estou até na casa de um amigo aqui hoje para poder colher uma internet melhor, né? Tá com o Wi-Fi dele, porque lá em casa já tirou tudo. Olha só. Dinailson, eu estou muito curiosa, tem muita coisa que eu quero saber a seu respeito, mas vamos começar por onde tudo começa, né? Como que era o Dinailson na infância? Sua casa era uma casa musicada? Pai e mãe já gostavam de música lá dentro ou só você que é o desajustado da família? Só dá só um oi aqui. Oi, Luciano. Ô, Lucas, sejam todos bem-vindos. Então, sabe quando você já nasce com aquilo dentro de você? Lá em casa a gente é 100% sertanejo, né? Eu nasci na fazenda, não foi em cidade, nasci na fazenda. Morei minha infância toda na fazenda e meus pais não têm nada, nada com música. O único vínculo que a gente tinha lá com música era as rezas que eles faziam todo mês de julho, né? E pouso de folia. Era a única coisa que eu via de música. Mas sempre teve aquele negócio explodindo dentro de mim, da música, e eu até pensava que eu ia ser era intérprete, cantor, né? Porque era o que todo mundo via. Você gostava de fazer as brincadeiras que envolviam música, é isso? Música, eu a Você é vida toda, natural de onde, Dinailson? eu sou natural do Tocantins, né? Arraias, Tocantins, município de Macaúbas, né? Tá. Que é bem Então, divisa com lá em Goiás. o pai com a mãe, mas não, eles gostavam de rádio, porque assim, quando eu pego, né, vocês para conversar e a gente começa a falar, eu percebo que a maioria de vocês, parece que o elemento principal na casa era ter um rádio lá tocando dia e noite, e locutor falando e música aparecendo. Era assim na sua casa? Sim, meu pai, desde quando eu me entendo por gente, ele acordava 4 horas da manhã, né? Que a gente morou sempre na roça, então não tinha energia. E ele tinha um rádio a pilha, né? Que colocava na Rádio Nacional de Brasília, que é aquele programa Luiz Alberto. Então, 4 horas da manhã ali, a gente já começava a ouvir ali Tunique e Tinoco, essas duplas antigas, né? Chitãozinho Chororó, o Zezé de Camargo e Luciano depois de 94 para cá. Então, a gente ouvia muito, muito essas modas bem antigas, Liu e Léo. Então, foi aonde, né, que nasce aquela paixão ainda mais caipira, né? Que o sertanejo realmente fica entranhado na pele da gente, porque a gente ouvia esse tipo de música, né? Entendi. Ô, Dinailson, mas daí assim, a gente cresce no seio da família ali, ouvindo boa música, gostando de coisas muito parecidas com o pai, com a mãe, com o meio que a gente está inserido. No teu caso ali, você veio do meio rural, então a música sertanejo raiz está sempre muito presente nesse meio. Mas quando é que você percebeu assim, ó, esse negócio de música na minha vida, não é só ouvir, nem só cantar de brincadeira, não. Isso pode ser uma coisa, uma profissão, isso pode ser diferente. Demora muito para isso acontecer? Ana, no meu caso, que a gente era bem isolado, igual, por exemplo, eu comecei a conhecer mais a civilização em 94 para 95. Eu, até 94, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não conhecia dinheiro, entendeu? Eu não, se você me desse aí 10 centavos, eu não sabia o que que era. Então, isso demorou muito, mas só que devido a gente ter muita folia na roça, eu sentia que eu tinha vontade, eu queria, a hora que os foliões, por exemplo, estavam cantando, eu queria cantar, eu sentia aquela vontade, aquela facilidade,
mas eu não tinha coragem de pedir para cantar, que eles falavam assim, o Sussa, uma roda, por exemplo. Eu não tinha coragem, mas eu sentia que aquilo era muito, muito, muito forte, entendeu? Você Então sabe eu que fui. você tá me Ah, pode... fazendo lembrar uma coisa que eu vivi há um tempo, quando eu era pequena, lá em Barbacena. Você está me fazendo lembrar assim. é, eu tinha próximo da minha casa um grupo que fazia jogo de capoeira, não sei se você conhece, é um Sim, eu era muito esporte. apaixonado por capoeira também. E na minha fase de fim de infância, começo de adolescência, esse grupo começou a treinar ali perto da minha casa. Eu não sei te dizer, na minha família não tinha nenhum capoeirista, ninguém, nada, nada, nada com isso. Mas de ficar de longe, ouvindo aquele som, eu queria era estar junto, eu queria era estar perto. E eu entrei na capoeira, eu tinha 13 anos. E eu nadei contra a corrente, né, de Nails, porque assim, eu entrei Aham, na capoeira no grupo 100% de negros, né, eu era a única branca ali, eu era mulher, eu era criança praticamente, né, eu tinha 12 para 13 anos, então assim, não, parecia que não era um ambiente para mim, mas era mais forte que eu. E aí aham, eu fui muito bem aceita por esse grupo, e dali eu quis ficar. Então, é, ali naquele momento, era o som que me puxava, era o gingado, era a melodia. Eu não sabia nada daquele mundo, mas era mais forte que eu não podia segurar aquilo. E vivi na uhum, capoeira até 37 anos, quando eu machuquei meu joelho e tive que parar, porque não conseguia mais. Então, eu vivi muitos anos na capoeira, até escrevi, arrisquei a escrever algumas músicas de capoeira, por conta dessa coisa que era mais forte que eu. Ainda é. Se eu vejo uma roda de capoeira, eu preciso parar. Eu não consigo jogar mais. Mas eu aham. preciso parar, eu preciso. É isso que você está falando? Porque você me fez É isso lembrar aí, é isso. essa paixão. Eu também, eu amo demais a capoeira, para você ver. Eu sou tão apaixonado na capoeira que eu ia final de. Eu estudava, por exemplo, em 96, 95 para 96, eu fui para a cidade, né? Saí da roça, fui para a cidade, para estudar, porque a gente que morava na fazenda tinha esse negócio, né? Se chegava a uma certa idade, os pais te colocavam na casa de algum parente para você poder estudar, né? Adquirir algum conhecimento. E foi a época que eu fui para a cidade, foi de 95 para 96. Então eu comecei a conviver com isso, né? E essas aulas de capoeira, e aquilo você fica louco de vontade de participar, de cantar. E como eu estava dizendo para você, eu pensava que eu ia ser um cantor e jamais compositor, entendeu? Então aquela vontade, ela gritava dentro de mim de ser um artista, de cantar. O tempo inteiro eu sentia, só que eu não tinha a menor possibilidade de fazer isso, porque eu não conhecia nenhum músico, não conhecia ninguém do ramo. Então, tipo assim, eu ficava com aquilo preso, querendo explodindo, mas não sabia como agir. Que, Não sabia. inclusive, ah, Hum. Não, conclui seu raciocínio. inclusive eu ouvia muito quando surgiu o Rick Renner, Daniel, essas duplas. Eu sou muito apaixonado no Rick Renner. Então, na minha cabeça, eu queria que um dia ele olhasse para mim, que ele viesse me produzir como músico, porque eu admiro muito o trabalho dele, sou muito fã, né? Na linha musical, que ele trabalha muito bem. Então, na minha cabeça, se um dia eu fosse para o mercado da música, seria pelas mãos dele, né? Tipo assim, não, eu quero que eu passar por ele para ele me produzir. Só que a gente imagina muitas coisas, só que o tempo é que vai desenrolando e que vai determinando o que você vai fazer na sua vida, né? Exatamente. Dinailson, porque assim, ó, eu imagino que teu município é muito pequeno e é pequeno até hoje, né? A gente está falando que você ficou até 12 anos, 12 Até os anos. 13 anos eu morei na fazenda. E aí, assim, a leitura, ela muda a nossa vida. Você não precisa ser extremamente estudado, mas você precisa aprender a ler, porque o mundo da leitura, ele mostra vários, a gente consegue aprender muita coisa através da leitura. E você é nessa idade que começa a aprender a alfabetização, né, que vai se alfabetizar, que vai para a escola. Como é que é isso? Chegar já grande na escola, numa idade diferente das outras crianças ali, e aí buscar esse conhecimento da escrita, da leitura.
Ana, é bem complicado, porque quando você já vai para escola um pouco que, digo assim, um pouco mais adulto, você perde muita coisa. E no meu caso, eu tive que sair da casa dos meus pais, né? Tenho uma tia que chama Conceição, então ela ia muito lá na roça e pediu, né, que o meu pai, para que ele deixasse eu ir morar com ela. Até porque eu tenho um irmão que a gente era muito grudado um no outro. Só que a gente Entendi. brigava muito. Nós era muito atentado. Então a gente Quem, brigava quem, que era, muito, muito. quem que era mais arteiro, você ou ele? Ana, tipo assim, ele era mais bravo, né? Ele era mais valente, eu era aquele cara mais tranquilo, mas não corria, né? Dos desaforos. Aí eu provocava e a gente tem mania de colocar apelido. Acho que quem é do interior sabe disso. Todo mundo tem mania de colocar apelido. E meu irmão, eles colocaram um apelido nele de tromba de elefante e tubarão. Então ele ficava muito bravo. Muito bravo. Eu E consigo aí a gente imaginar a pegava no pé cena. dele e acabava que a gente brigava muito, muito, muito. Então, a tia minha presenciou uma das brigas nossas, ela ficou com raiva, né? E pediu meu pai para deixar eu ir para a cidade, ficar lá, e aí foi aonde eu saí da roça. Então, Entendi. então aí para completar, você estudar depois de um pouco mais adulto é muito complicado, porque o tempo é bem menor, igual, por exemplo, eu fui para casa dos outros, eu já tive que começar a trabalhar, né? Eu fui para a Porque marcenaria são para outras trabalhar, para você ter regras, né, ideia, eu Dinailson? trabalhei. Oi. Ô, Dinailson, porque são outras regras, né? Quando a gente está na casa de pai, de mãe, a gente nasceu com aquelas regras. Quando a gente vai para a casa do outro, mesmo que o outro ame muito a gente, no caso sua tia, imagino que deva, né, ter te dado bastante carinho e atenção, mas são outras regras, é outro tudo, né? É outro universo. A casa do outro não é a nossa, né? Muda tudo, tudo. Sua vida, ela muda 100%. Tudo que você era acostumado, você não pode fazer mais. Você se limita, não porque, por exemplo, a minha tia, toda a vida, ela me amou demais. E eu tenho uma prima, ela tem uma filha, que é a prima minha Eliane, que eu nem sei se ela está por aí, acho que não. Então, ela era muito presente na minha vida. E a gente criou um vínculo muito gostoso, entendeu? Entre minha tia, a Eliane, tem o Márcio, que o filho dele é cadeirante também, né? Que eu fui para ajudar a cuidar dele. Mas mesmo assim, você muda a sua rotina, então é totalmente diferente. E eu me vi muito confuso na hora da escola. Só que tinha uma coisa que era muito fácil para mim, que hoje tem a explicação do porquê, era na hora de fazer redação. Eu tinha muita facilidade com as redações, muito, eu criava muito rápido. E só hoje eu entendo por que, a redação ela era presente na minha vida, porque devido isso que surgiu hoje da composição. Entendi. Isso que você me falou, o Luiz Poeta também me deu um insight sobre isso. Na escola, nós, professores, de verdade, a gente é muito falho em algumas coisas, sabe, Dinailson, enquanto professor, porque a gente não consegue mensurar o poder transformador que a gente tem na vida de um aluno. E a gente entra na sala de aula pensando que ali tem o médico, o advogado, o engenheiro, e parece que a gente se engessa nisso, sabe? Só tem médico, advogado e engenheiro. E a gente, não sei se a gente esquece ou não valoriza as outras profissões. Eu tenho uma aluna, eu vou até te contar isso. Você viu que eu conto coisa minha, né, Dinail? Você já viu nas outras, você sabe, né? Que eu fico contando, que eu fico Isso é lembrando. ótimo. E isso ajuda vocês também a pescar a história de vocês. E depois os meninos trabalham bem essa parte na edição. Quase não aparece essas coisas que eu vou contando a meu respeito. É mais para que vocês se sintam mais à vontade também. E eu Uhum. tenho uma aluna, eu entrei na vida dela, ela tinha 14 anos, hoje ela tem 26. E essa menina, ela não gostava de escrever, não. De jeito nenhum. Você pedia qualquer coisa que era escrito, responda uma pergunta com 5 linhas. Não, ela não queria. Mas se eu demorei para ser atenta com ela. Eu só fui ser atenta com ela no ano seguinte, quando ela já tinha 15. Porque ela desenhava melhor que qualquer um da sala. Então, ela não conseguia escrever, mas ela conseguia, sabe assim, criar a redação, o texto. Mas em desenho era melhor do que escrever.
No ano seguinte, quando eu percebi isso na menina, eu chamei o professor de artes, eu sou história, eu chamei o professor de artes e falei, eu quero que ela faça um livro do que ela aprende na escola. Eu acho que o primeiro livro que eu inventei de fazer foi esse. E aí ele falou assim, mas como assim? Porque eu quero que ela faça só em desenho, porque eu quero que ela prove para os outros professores que ela sabe, que ela aprendeu, mas ela não gosta de escrever, gente. Para que que a gente vai ficar forçando a menina a escrever que nem boba se o negócio dela é desenhar? E aí esse professor de artes não gostou muito do que eu tinha falado, porque ele não entendia que isso podia ser importante. E isso, ela tava, já era o terceiro ano dela, no primeiro ano, não, já era no oitavo ano da escola. Já era o terceiro ano no oitavo ano. Então ela estava ficando maior que todo mundo, fora da idade, porque os outros professores, o que dependia de escrito, de português, ele falava assim, mas ela não aprendeu quando ela fez aquele livro, que foi feito no papel mesmo, assim, sulfite, e colocou ali os desenhos dela, parece que todo mundo entende. Aí todo mundo entendeu que ela entendia o que a gente ensinava, e era até uma judiação a gente repetir ela de um ano para o outro, de um ano para o outro, na mesma série. Hoje, essa menina está no terceiro ano de faculdade de Belas Artes. Essa garota. Porque quando ela conseguiu expressar com desenho, as pessoas começaram a olhar para ela diferente. Aí ela escreveu. Entendeu? Aí ela escreveu, porque ela se conseguia se fazer entendida. Então, Uhum. você está falando que você tinha essa facilidade com redação, talvez lá atrás, né, um professor de português, um professor de história, que visse os seus textos, já podia ter te dado esse insight, ó, Dinailson, leva isso a sério, dê importância para isso, valorize isso, porque isso podia ter mudado a sua trajetória. Eu acho que a vida tem que ser como ela é mesmo, mas tem coisa que um professor pode valorizar. Você sente isso hoje, Dinailson? Se você soubesse Sinto. lá atrás. Ana, se eu tivesse alguém na minha vida, ali por volta dos 9, 8 anos, que me falasse da música, que me incentivasse, e eu garanto, eu tenho certeza para você que eu tinha encaixado na música muito cedo, mas muito cedo, porque sabe aquela pessoa que deita, dorme sonhando com a música, acorda sonhando com a música, com a arte? Eu vivo isso intensamente. Só para você ter uma ideia, eu nunca tirei da minha cabeça que eu ia ser do meio artístico, entendeu? Só que, é igual eu te disse, no meu pensamento, eu ia ser intérprete, porque, tipo assim, eu tenho uma afinação muito boa, eu vou do grave ao agudo muito fácil. Por exemplo, eu não tenho restrição com estilos. Se for para me fazer uma embolada, eu consigo fazer uma embolada. Se for para fazer um repente, eu consigo. Se for para fazer um gospel, por exemplo, eu consigo. Se for para mim fazer um sertanejo romântico ou um sertanejo, qualquer coisa, eu consigo aquela interpretação, entendeu? Então, nessa parte, eu sinto assim uma facilidade imensa, muito grande. E em criar também, eu sou muito rápido para criar. E eu não tenho vergonha de, por exemplo, se eu te sentar num grupo aqui com 10, 20 pessoas, você pode ter certeza que em algum momento eu vou levantar a mão e eu vou falar. Eu não tenho timidez. Você entendeu? Então, isso, E para isso mim, eu são vejo como, qualidades do como artista, muito né? positivo. E isso é a qualidade do artista, né? É um ponto Se o artista positivo, ele né? é mais tímido, mais retraído, ele demora mais até para mostrar o seu talento. Pois é. Então, nesse E aí, ponto, eu sinto prejudicado, sim, que fez falta na minha vida essa pessoa que me incentivasse, que a família, na verdade, não incentiva, né? não é o assunto que a gente vai desenvolver muito grande agora, mas aí vamos só encaixar esse assunto aqui, eu e você, Dinailson, porque assim, por isso a importância dos grupos, né, Dinailson? Por exemplo, eu vou voltar a bater na tecla do Luiz, que eu estou escrevendo a parte dele agora, e eu criei não, o Luiz é meu tchutchuco. Eu falei para Ele ele é muito que gente eu boa. ele é meu tchutchuco, eu brinco, e ainda, inclusive, vou contar para você, estou chamando ele para se aproximar comigo aqui da escrita desse livro. Eu quero ensinar ele o que eu faço.
Se ele vai usar isso ou não, problema dele, mas eu quero ensinar Aham, ele o que eu faço. Começo segunda-feira a prosear com o Luiz mais aqui dentro da editora. Quero mostrar para ele esse universo. aham. Porque pensa, um garoto de 12 anos que já escrevia bem, eu vi textos do Luiz, da infância do Luiz, ele já me mostrou que já escrevia bem, e que aos 58 anos ainda não tinha contado para ninguém, e ninguém tinha Nossa. visto. E hoje, aos 70, encontrar um grupo como vocês que pega ele e faz assim, ó. Pum. Por isso a importância de Ana, encontrar pessoas, né, o Dinailson? Ana, esse negócio de grupo, ele é muito fundamental na vida do artista. Só para você ter ideia, olha para você ver. Eu vivia no Brasil, né? Até eu sair do Brasil em 2016. Até 2016, eu sabia que eu era apaixonado por a arte, pela música, mas até aquele momento eu não tinha encontrado ninguém que me desse uma força na música, né? Mas eu sabia que eu queria aquilo. E ali no finalzinho de 2014 para 2015, eu lembro que eu estava um dia dormindo e como eu também ficava muito ali, a gente fala, na roça a gente fala encafifado, com Zezé de É. Camargo e Luciano, como que ele conseguia compor aquelas músicas lindas, né? Porque eu pensava, nunca na minha vida eu vou dar conta de compor uma música, nunca, porque são detalhes que, se você parar para raciocinar e pensar naquilo, você nunca vai vir na sua mente assim, entendeu? Então eu pensava muito neles. Como que ele conseguia fazer tanta música bonita? Porque ele é dono de um repertório muito bonito. E de repente um dia eu estava dormindo e eu sonhei que eu estava compondo uma música. E eu acordei do nada, não tinha telefone, não tinha nada. E eu acordei rapidinho, peguei um papel, peguei uma caneta, comecei a escrever a música e já rabisquei ali aquele trem todinho. Só que, tipo assim, 5 minutos depois apagou da memória tudinho. Aí foi aonde nasceu o meu primeiro passo com a composição. Aí eu fiquei no outro dia pensando como é que fazia aquilo, como é que fazia, e sumiu, apagou totalmente. Aí eu guardei isso aí, né? Porque apagou, mas eu pensava naquilo. Aí passou 2014, 2015. Quando chegou ali no 2015, no meados de 2015, eu acabei conhecendo uma pessoa, né, uma outra pessoa que eu venho de. Eu tive dois relacionamentos, eu fui casado por 2 vezes, que é a mãe da minha menina. Depois casei com outra pessoa, a gente separou. E depois eu conheci outra pessoa que foi aonde realmente essa pessoa veio trazer para mim essa coisa da composição. Pode, não, mas como assim? Ela te ensinou a compor? Não. Eu conheci uma pessoa, ela veio embora, estava aqui na Bélgica, fora do Brasil, né? Eu estava recém-separado. Só que ela veio embora e eu fiquei lá. E sabe esse negócio do caboclo apaixonado, mesmo chorando assim, cara? Cara, Amargando a corrente. desse modelo, rapaz, pois acho que na primeira semana que eu estava sozinho, eu fiz a primeira música, do nada, assim, apareceu na minha cabeça a letra, a melodia, tudo junto. Eu estava até molhando umas plantas minhas lá. E aí, de repente, a coisa surgiu ali. Eu corri, peguei um papel para anotar. Aí, com pouco, já veio outra, e depois já veio outra, e veio mais outra. Aí eu senti que realmente eu estava começando a virar compositor. Aí eu me empolguei. Aí eu, toda hora, vinha uma música, vinha outra, eu gravava. Eu lembro que a primeira foi até, quer ver? Ela veio assim, ó, é mais um final de semana sem você. E a saudade dói demais, dói demais, dói demais. Essa foi a melodia que veio, e a letra. Só que aí passou, e nisso, é, essa pessoa ficou aqui e todo dia eu fazia essas músicas. Só que nesse mesmo tempo, essa pessoa era evangélica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi correr para a igreja. Eu fui para a igreja porque eu já vinha de uma vida que eu já estava meio enjoado do que eu tinha passado para trás, e eu queria mudar minha vida totalmente, porque eu já não gostava muito de sair, eu já tinha passado por 2 relacionamentos, não tinha dado certo, então, tipo assim, eu queria mudar a minha vida.
E peguei, devido a essa pessoa ser evangélica, eu peguei e fui para a igreja. Ela morando aqui na Bélgica, eu morando lá no Brasil, eu fiquei lá mais ou menos um ano. E nesse ano eu já fui para a igreja, já na mesma hora já batizei, nem fiz curso, não fiz nada. E, e vim e fiquei mais ou menos o ano de 2015 todinho lá no Brasil, nessa sofrência todinha, indo para a igreja. Eu lembro que o dia que a gente foi ter o primeiro encontro com o pastor da igreja, ele perguntou, né, o que a gente gostava e tudo. Aí, de cara, eu cheguei na igreja e falei pro pastor que a coisa que eu mais amava na minha vida era música sertaneja, que era uma coisa que de mim não ia sair nunca. Que aquilo era tudo que eu tinha de bom na minha vida, música sertaneja. E aí... E aí ele falou o que para você, Dinailson? Ele falou, vem cantar no coral da igreja. Foi engraçado, porque ele foi muito educado comigo. Aí ele disse assim, não, mas as músicas de antigamente, aquelas músicas de viola, elas não tinham palavrões, ela era mais educacional, ela era história de vida. E história de vida, ela é importante que as pessoas contem suas histórias, né? Então ele foi muito educado, porque a gente foi até ter uma aula, eu comecei a ter uma aula, que eu até esqueci o nome dela, da aula, que a gente tinha para preparar a pessoa, né, na igreja. Então isso foi muito engraçado. E aí, quando foi no 2016, eu vim aqui para Bruxelas, para a Bélgica, né? Em busca dessa pessoa. E vim para a igreja. Só quando eu cheguei aqui, eu tranquei, parei com tudo de novo. Eu parei com a composição, parei com tudo e dediquei à igreja, né? Na igreja tinha muito músico, aqui tem muito músico na igreja, a nossa igreja que ela é recheada de músicos, e tinha um coral também, né? E aí me colocaram no coral, para fazer parte, né, cantar no coral também, só que, tipo assim, as pessoas nunca deixavam eu cantar. A professora incentivava, que ela era a pessoa que mais me incentivava no coral, né, que é a Sônia, ela mora aqui também, que ela é uma ótima maestra, uma ótima música, só que não rendeu muito porque as pessoas não deixavam eu cantar. Então, a professora acreditava em mim, mas o resto dos colegas, ninguém. E quando foi agora na pandemia, aí beleza. Essa pessoa a gente terminou, né? No nosso relacionamento não deu certo, a gente terminou logo de cara quando eu cheguei aqui na Bélgica. E aí foi aonde eu importei a outra pessoa, né? Que é a dona Diane aí, que é a minha esposa hoje. A gente casou por meio de... Não foi presencial nosso casamento, foi via internet. Eu fiz uma procuração, mandei a procuração para o Brasil, e aí ela cuidou de tudo lá e a gente acabou casando por meio de procuração. Nesse meio período, ela ficou mais quase um ano aí no Brasil, eu fiquei aqui sozinho, casado com ela. Depois foi onde eu trouxe ela para cá. E hoje a gente já está aí há 5 anos juntos, né, casados, e graças a Deus está indo bem, né? E quando chegou a pandemia, aí eu parei uns dias de ir para a igreja, né? Porque acabei que teve um dia que eu tive um probleminha lá com a pessoa, mas isso não justificava nada. Eu acho que ele já entrava uma desculpa para me voltar para a música de novo. Eu tive um probleminha com essa pessoa, aí eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas sem ir na igreja. Aí eu fui fazer um trabalho numa obra. Oi, Lulu. Aí eu fui fazer um trabalho numa obra, que a gente já curte, vocês. Oi, essas aqui são minhas coleguinhas aqui da Bélgica, ó. São lá da igreja também. Muito Tá, oi, pessoal. Fala, prazer. oi, gente. Muito prazer. Aí, o que aconteceu? Devido à pandemia, eu fiquei uns dias sem ir na igreja. E eu estava numa obra trabalhando, aí eu tenho um colega, chama até Danilo. E todo lugar que ele chegava, ele falava para todo mundo aqui que eu era cantor e não sei o quê. Não, ele é cantor, ele é cantor. Aí um dia eu lembro que nós estávamos na obra lá, tinha um rapaz lá também que era músico e até pastor, ele é da igreja, pastoral também. Ele falou, Dinailson, eu conheço uma pessoa que ela pode te ajudar. Eu falei, mas ninguém vai me ajudar, não, jamais. Ele falou, não, a Fátima Leão, ela ajuda os cantores. Então, se você procurar ela, ela vai te ajudar. Aí eu fiquei pensando, falei, mas como é que essa mulher vai me ajudar? Não tem contato dela, não tem telefone, não tem nada. Aí, de repente, beleza, passou esse dia, no outro dia eu cheguei em casa, aí eu fui para as redes sociais, para o YouTube, aí eu estou passando as páginas do YouTube, eu gosto de fazer isso, de repente aparece aquele Piunte, o programa do Piunte.
E quem está lá com ele na entrevista? A Fátima. A Fátima. E ela tem Entendeu? uma história que a gente se apaixona só de ouvir, né? Só de ouvir. Por mais que a gente Aí, goste dela pela música, a história da Fátima, a história de vida dela, é muito bonita da gente aprender. e ela sofreu muito preconceito, né? Que é o normal de todo mundo. É o normal de qualquer pessoa que parte para a arte, ele sofre muito preconceito. Então, de repente, eu estava lá, eu vi a Fátima lá com ele. Falei, não, gente, não tem lógica um trem desse. Uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, nem nada, porque eu não tinha muito esse contato. Aí, de repente, o Piunte falando para ela lá, conversando, ela falou, ó, Piunte, eu estou lançando uma mentoria, devido à pandemia, para formar compositores. E aí, de repente, ela já largou o número lá embaixo, eu já peguei aquele número, né? E já tentei entrar em contato. E ela falou que ia estar começando em breve uma mentoria. E aí, eu peguei esse colega meu, o Danilo, né? Que é esse mesmo rapaz também, que é da igreja e mora aqui. Pedi ele para me inscrever, que nem escrever no programa eu não sabia, né? Porque eu não sou fã desses trem, que era tudo online, essa coisinha toda. O Danilo me inscreveu lá, já fez o pagamento para mim, na mesma da hora, né? E começou a mentoria, entendeu? Aí é tanto que o dia que começou a mentoria, que ela colocou a gente para fazer a primeira música, aí eu lembro que eu fiz a primeira música, foi até relacionada à dona Diane aí. que é, querendo ou não, meus relacionamentos todos me inspiraram a compor, né? Porque eu sou um cara meio meloso, assim, meloso e meio, mais um pouco, mais um pouco. Então, É o eu uso. sentimento, né? O sentimento, ele é fonte inspiradora para a gente. Nossa, é uma das maiores fontes inspiradoras. Então, com tudo isso, aí de repente a gente fez a primeira música, só que olha o que acontece. Eu não sabia o que era melodia, eu não sabia o que era um refrão, eu não, sabe? Eu não sabia nada. Oi. Então, eu construía música, só que a minha música ela não tinha refrão, eu não sabia onde estava a parte A, a parte B, a parte C. E eu costumava dizer para eles assim, eu fazia 2 metros de música, entendeu? E aí, quando chegou a primeira música minha que ela foi avaliar, ela falou assim, Dinailson, a sua letra é uma letra boa, só que ela é pequena, ela está meio confusa, mas salva a sua música pela melodia. Aí eu falei, agora lascou, porque eu não sabia o que era melodia. E isso foi o que? Isso foi em 2020, no início de 2020. Aí eu fiquei perdido. Gente, o que é melodia? O que é melodia? Aí eu fui no grupo todinho perguntar aos colegas, né, o que era melodia. Aí um me falava, o outro falava, o outro falava. Aí, de repente, a mente foi abrindo. Aí eu comecei a escutar, os meninos foram mandando vídeo para mim, explicando o que era melodia, o que era, o que não era. E a Fátima, nas aulas dela, ela explicava muito bem. Ela pega assim, um livro e ela destrincha ele para você, explicando cada parte da música, a parte principal, por exemplo, como é que você tem que fazer uma história, aonde o que vai na parte A, o que vai na parte B, o que vai na parte C e o que vai no refrão, né? Por exemplo, parte A você inicia a história, parte B você encorpa a história e no refrão você fecha a sua história. Entendeu? E nisso a Diane sempre junto de mim, ajudando eu a assistir, né, as histórias. Aí ela juntava junto comigo e a gente ia mexendo. Do nada, a mente abriu. Sabe assim, quando sua mente abre assim, da noite pro dia, assim. Aí nós já foi compor junto, inclusive eu e a Diane, que ela não assume que ela também dá conta de compor, né? Porque ela é meia. Mas já é uma compositora. Se quisesse investir, dava conta. Então. Aí, Diane, já fica a dica, hein? Hashtag. Mas não quer, não. Então, a partir dali, a coisa fluiu realmente com toda a força, entendeu? E aí eu já comecei a tirar nota boa nos grupos, a partir da segunda reunião, as músicas já foi ficando aquelas letras boas, aquele negócio bom. Aí eu lembro que a gente fez uma música em grupo, ao vivo, junto com ela, com a Fátima, e ela passava em cada grupo. Foi onde a gente fez a música Quando Lembrar de Nós. Qual é o nome dela, Diane? Quando Lembrar de Nós? Acho que é mais ou menos isso. E essa primeira música, eu tive tanta sorte com ela. Dinailson, Quando Lembrar de Nós. Isso, Quando Lembrar de Nós.
E essa primeira música que a gente fez em trabalho lá, por incrível que pareça, foi minha primeira música a ser gravada, entendeu? Então aquilo já me deu uma inspiração tão grande. E hoje está no que está, devido a esse trabalho todinho. Ô, Dinaís, deixa eu fazer uma pausa aí na sua linha de raciocínio para a gente voltar um tiquinho lá atrás. Às vezes a gente faz coisas de forma natural e elas podem ficar melhor quando a gente entende a técnica. Mas eu tenho levantado uma discussão com o Jonas aí, toda vez que a gente se encontra nas entrevistas, e Jonas bate numa tecla que eu gostei do jeito que o Jonas explicou para a gente, que é assim, você não pode tirar o seu natural das coisas, porque no seu natural é que está o talento. Só que quando você entende a técnica, parece que o seu natural faz assim, ó, explode. Foi isso que aconteceu com você? Você já fazia naturalmente, você não sabia identificar dentro da letra o técnico da composição. Ana, eu vejo muita gente falar que o artista ele já nasce pronto, que o bom artista ele já nasce pronto. Mas vou falar uma coisa para você, a gente já nasce com o dom. A gente já nasce com o dom, a gente já nasce com aquilo. Mas quando você faz uma especialização com uma pessoa que já entende daquilo, a sua história ela incorpora muito rápido. Você aprende técnicas muito rápido que te leva, tipo assim, de 0 a 100 é questão de segundos. Porque você passa a conhecer e como lidar com aquilo. Porque quando você é um diamante não lapidado, você tem o seu grande valor, você é uma joia, mas você está ali revestido de sujeira, De lama ainda. de lama. Então você não entende aquilo. Você não. Quando eu vou para as mentorias, eu tenho um curso de Nailson chamado Imersão 36 Horas. Esse curso é assim, as pessoas chegam na sexta-feira à noite, a gente se hospeda num hotel fazenda, então elas chegam na sexta-feira à noite, e aí são 36 horas de aprendizado, e vão embora só no domingo. A gente para as refeições, mas são 36 horas buscando o autoconhecimento. Esse curso, eu só abro ele 4 vezes no ano, e assim, eu só tenho agora de setembro do ano que vem, entendeu? Uhum. Os 2 primeiros do primeiro semestre já está vendido, inclusive, porque o pessoal busca muito isso, que é exatamente isso que você está falando, sabe, Dinailson? Informação, ela é poder. Só Uhum. que saber o que fazer com essa informação é extremamente valioso. As Sim. pessoas falam assim, eu tenho informação, eu tenho poder. Tá bom, você até tem, mas não é o suficiente. Saber o Não. que fazer com essa informação que você tem é muito mais valioso. E é o que você sempre teve. Então, assim, o Dinailson sempre soube compor. Fazia bem. Mas agora, e isso era seu poder. Mas agora que você sabe o que fazer com esse poder, aonde encaixar as histórias, o que que fica, o que que tira, ficou muito maior do que você. Concorda comigo? Sim, é exatamente isso. Quando você aprende, quando você pega uma base ali com uma pessoa que entende do assunto, então você se transforma. E isso é em tudo. Igual, por exemplo, o professor tem que passar, ele estuda, mas ele tem que passar por um concurso. Por exemplo, o advogado, ele nasce com aquela dom de lidar com as pessoas de causa, mas se ele não passar por um curso, ele não vai ser um advogado. O caso aí, por exemplo, hoje o Lucas entrou nesse ramo de composição, de audições, ele não sabia. Só que o cara, ele vai assistindo, vendo igual essas conversas, essas reuniões, ele vai, entra num canal ali no YouTube, ele assiste um pouco de uma coisa, ele pega uma informação de um lado. Quando você vê, o cara já está meio que formado, ele já tinha aquela vontade, aquela determinação, ele tem aquele dom de lidar com a pessoa, mas o que faltava era apenas um pouco mais de conhecimento na área. E é o que o curso traz, é o que o técnico traz para qualquer profissional. Que seja você
Até mesmo, por exemplo, o cara fala assim, meu sonho é ser um pastor, é ser um pregador. Mas se você não passar por uma aula, se você não passar por um estudo, você não vai ser. Por quê? Porque aquele estudo é que vai fluir dentro de você, aquilo que você tanto tem vontade de fazer. É aquele profissional que vai chegar e falar, você vai seguir assim, 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 que no caso é o professor. É que vai fazer de você tornar um profissional, entendeu? A mesma coisa é na música. Se você pode ser o melhor profissional que for, mas se alguém não abrir a porta para você, se alguém não te dá um espaço, se alguém não te dá a primeira oportunidade, você nunca vai ser conhecido, porque tudo na vida depende de outra pessoa. Não adianta a pessoa achar que sozinho ele vai chegar em algum lugar que não chega, não chega. Sozinho jamais. Você tem que ter alguém. Você está falando, nossa, Dinailson, essa conversa, nossa, é muito mais comigo do que com você. Porque você está falando as coisas aí e eu estou encaixando com as coisas que eu vivo do lado de cá, sabe? E você tem muita razão no que você está falando, que você depende, sim, é uma grande engrenagem, né? A logomarca, por exemplo, do grupo História de Sonhos, hoje são 3 empresas, mas a nossa logomarca, inclusive, são engrenagens. A gente teve que começar a PHS para jovem, para entender, praticar, desenvolver, para depois ir para os adultos no instituto, para depois criar a editora, né? Para depois ir para os imersões. Então, assim, tudo é uma grande engrenagem porque a gente depende do outro. Não é que a gente depende do outro para fazer. A gente depende de modelar pessoas, aprender com a história do outro, ver o que o outro fez de errado para não fazer, ver o que o outro fez de certo e buscar aquela mesma trilha. Tudo isso que você está falando, eu concordo plenamente. Ô, Dinailson, quando você começa a compor e alguém fala, isso é bom, cara. Quando é que isso acontece? É só dentro do curso da Fátima ou antes você já tinha alguém falando, Dinailson, isso aqui é bom, isso que você está fazendo faz sentido? Oi, Júnior, oi, Noleto, oi, Dinalva. Turma O pessoal tá boa. aí, eu nem cumprimentei, né? A gente Pois é, a está gente com o empolgou aqui, Luciano, cumprimentou o povo. Mas sejam a todos gente está com o bem-vindos. Luciano, o Noleto, o Lucas, o Emanuel, a Edna, aqui para mim está cliente Léo, acho que é isso. Ah, garoto. E tem mais gente aqui ainda. Hein, Dinailson? Quando é que alguém aponta para você e fala assim, Dinailson, isso que você está fazendo é bom, garoto, leva firme isso. Demora? Ou é dentro do curso? Ô, Ana, o curso teve 2 coisas boas para mim, o curso e a música. Conhecer pessoas que jamais na vida eu ia conhecer se eu continuasse sendo uma pessoa normal igual eu era, entendeu? De 2021 para cá, eu fiz tantas amizades, eu conheci tantas pessoas, eu posso dizer, no Brasil inteiro. Hoje, no Brasil inteiro, eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas em Manaus, eu conheço pessoas você vê, Estados Unidos, hoje eu conheço pessoas nos Estados Unidos que jamais, se não fosse através da música, eu não ia conhecer. Então, a música, ela abre um leque de tudo, de amizade, entendeu? De parceria. Então, quando você vai conhecendo pessoas, muita gente já chega em você e fala, cara, você está no caminho certo. Vai porque esse é o caminho. E do mesmo jeito, tem muitas pessoas que dizem o negativo, né? Isso aqui você não vai conseguir, que é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Mas esses que dizem, não, você não, entendeu? Você não dá muita moral. Mas só que a gente acredita tanto nesse sonho porque não é o dinheiro que faz você acreditar. A arte, ela tem esse negócio. A maioria dos bons artistas, eles não nasceram em berço de ouro. Os bons artistas que tem hoje no mercado eram pessoas do meu nível, pessoa que viveu na roça, que passou a vida, infância dele todinha sofrendo. Então, quando você vê um artista hoje contar essa história, eu mesmo sirvo de exemplo. Eu achava que era mentira, porque a gente não acredita muito naquilo que a pessoa está contando. E é a mais pura verdade, porque o próprio artista, eu, por exemplo, eu estou aqui hoje sabendo que eu estou trabalhando, dedicado, mas eu não acredito que um dia eu vou alcançar um patamar, tipo assim, eu vou
ser um cara bem de vida por causa da música. Você mesmo não acredita, porque você fica com aquele pezinho atrás, entendeu? Mas você está ali dedicado por amor, você está ali trabalhando porque você gosta, você gasta com o quê? Porque você gosta. Eu, se a Diane não ficasse brigando comigo toda hora, eu era aquele cara que eu vinha uma música na cabeça, eu já estava fazendo guia, porque eu sou meio apressado. Eu entrou a história aqui, eu já quero fazer uma guia, eu já quero pagar, se for R$ 200, eu quero pagar 200, se for 300, eu quero pagar, eu não estou nem aí, eu quero é fazer minha música e ver ela pronta, entendeu? Então, esse trem ele é muito interessante porque você não tá nem aí com os preconceitos. E outra coisa, o compositor, ele é muito ciumento, mas ele é ciumento demais, demais, Eu ia te demais, demais. perguntar isso, eu ia te Sim, perguntar isso. você, por mais Eu que você estava falando um pouquinho com a Gerda esses dias, que eu já passei por ela, né? E aí ela falou assim: eu não tenho ciúmes. Eu falei, tem certeza, Gerda? Ela falou, tenho. Aí depois, no meio da conversa, ela falou, eu tenho sim. Você quer Ela ver falou, se eu um tenho compositor sim. tem ciúmes ou não? Você mexe na letra da música dele, muda qualquer coisinha. Ou ele pode 10 pessoas falar para ele que ele está errado, que ele tem que mudar, mas ele não gosta. O compositor, ele é ciumento, ciumento, ciumento. Eu falo por mim, eu sou muito ciumento. Adiante, tem hora que nós briga dentro de casa, porque toda música é o seguinte. Eu sei que ela vai falar alguma coisa, mas toda música que eu faço, a primeira pessoa que eu mostro é para ela. Eu falo, Diane, o que você achou dessa música aqui? Só que aí eu já mando a música para ela e já falo assim, eu sei que você não vai falar nada mesmo, que você é chata mesmo, você não vai... Mas, tipo Você vai assim, querer ela é mexer minha na minha testa de ferro. letra? Eu escrevi e eu mando para ela. Diana, olha aqui, o que você acha? Mas você Aí sabe lá, o que é do meu isso? ponto de Eu vou te vista... explicar, Dinailson, eu vou te explicar isso dentro da neurociência. Lucas, segura aí, já vi que você quer falar, segura aí. Isso aí chama, sabe o quê? Âncora de confiança. Como que funciona isso, né? Mesmo que a gente saiba que o outro vai colocar ali alfinetes naquilo que a gente está fazendo, ela é tua âncora de confiança. Uhum. Então, na hora, abre uma aspas, tá? O nosso orgulho impede a gente de concordar, mas aquilo faz a gente pensar. Então, ela não consegue corrigir na letra, mas ela consegue corrigir na sua trajetória. Porque na sua próxima música, todas as observações que ela te disse naquela primeira, você não mexeu, mas você ouviu. E Sim. aí, na próxima, não para de fazer, não, viu, Diane? Não para, não, que isso é muito importante. E, Dinailson, se eu esquecer, agora veio na minha cabeça, não me deixa, você me cobra. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, você me cobra. Eu sou especialista em ansiedade e síndrome do pensamento acelerado. E você não é ansioso, você tem síndrome do pensamento acelerado. E eu quero te mandar um negócio para você ler com calma depois, e aí a gente conversar sobre isso, Mas tá? eu acho que é isso mesmo, sabe por quê? Eu não consigo, por exemplo, se eu marcar uma viagem, por exemplo, para 10 horas da manhã, eu saio às 9. Se eu marcar um horário com você, eu vou estar sempre antes daquele horário e já agoniado. Se eu começo a ler uma história e eu ler só o começo, o meio, o fim, aí eu já resumo a história ali, já entendi a história naquilo. Eu não fico ali, eu estou pronto para chegar ao final. Vamos ver o que o Lucas tem para te perguntar. Manda bala aí, Lucas. Primeiro, bom dia a todos. Já é Bom boa dia. tarde, Dina. Eu saí na Bélgica. Bom dia ainda, né? Dizer que eu tava morrendo de ciúme aqui, que eu não tava dando atenção a ninguém, só a Dinaílson. Só falava com o Dinaílson. Gente, tá me ouvindo, Ana? Internet tá Eu ruim. tô te ouvindo e Tá ouvindo? rachando o bico É, em aqui, viu? primeiro lugar aqui, gostaria de agradecer a Ana, né, por mais uma entrevista, por estar fazendo esse sonho virar realidade. Dizer que eu sou muito grato. Também a Dinaílson, um cara que vem me ajudando muito na construção desse novo modelo da Destaque Music VIP, né? Que, como a gente falou, a gente tem uma página, a Destaque Plataforma Digital, a gente divulga tudo. Ontem mesmo recebi um elogio muito grande de um diretor de cultura da região, falando que a minha página tá bacana, que fala de tudo, né? E pediu ideias, né? Que eles querem montar também, pediu uma parceria.
E aí essa questão da música que a gente fez para dar um foco maior, a questão da Destaque Music VIP, eu conversando com o Dinailson, tive a ideia de fazer a logomarca quando foi 3 horas da manhã. Eu sentei, fiz a logomarca, mandei para Dinailson logo às 3 horas da manhã, eu falei, Dinailson vai vir depois. Cadê o negócio do fuso horário, eu até me perdi. Mas dizer que ele está sendo um grande incentivador, ele sabe disso. Diane, não falo um pouco com ela, mas sempre quando a gente é advogada, viu, Ana? Diane, eu não sei de nós falou, Não, mas Edmilson sempre quando não a gente contou pede o auxílio, ouro ainda não. eu já passei na frente de Nailson, já estou falando. É uma pessoa também que está nos auxiliando, a gente pede algumas coisas, até no contrato mesmo que a gente fez de parceria, ela fez algumas correções, mudou. Isso é muito bacana, entendeu? Então, gratidão, Dinailson, sou seu fã de carteirinha, você sabe disso, né? E vamos que vamos, ter muitas novidades aí, não vamos contar agora, vamos deixar aí para o finalzinho do ano, né? Ou no início de janeiro, vai vir muita coisa boa aí, viu? Um abraço e até mais. Valeu. Gente, e uma coisa que o Lucas falou aí, que faz todo Ah, sentido ah, ser, né? Vai, só para pode. finalizar, Dinailson, quando me procurou, eu lembro, ele falou, rapaz, eu ouvi falar muito bem desse projeto, mas eu estou um pouco com o pé atrás, não sei se eu vou. Ele foi bem sincero, né? Porque a gente sabe que nesse meio digital existe realmente muito pilantra, né? Muitas pessoas Malandragem, que né? acabam por da malandragem. E aí eu falei, ó, Dinailson, a única coisa que você pode fazer agora é confiar. E hoje, Dinailson vem indicando a gente aí para vários compositores, né? Porque ele botou fé no projeto, ele acompanha, como os outros também do grupo, né? Acompanha a minha dedicação e para mim não tem hora para trabalhar. Hoje mesmo vou trabalhar hoje e amanhã, para segunda-feira a gente está afiado, né? No nosso projeto. Bom dia, até mais. Você sabe que eu vou pegar um gancho aí, Dinailson, na fala do Lucas, Uhum. para falar duas coisas para você. Então, vamos lá. Coisa número um, né? Quando eu conheci a Destaque, eu conheci através do Agnaldo, que é um escritor nosso aqui, e ele tem um amigo que conhece alguém que está no grupo, que ele é filho, ele é o neto, ele é filho do Jonas. E aí, então, a gente veio com essa referência, né? A gente já sabia que era boa gente, já sabia de Lucas, a gente não sabia do grupo. E aí eu comecei a sapear o grupo pela internet, antes do Agnaldo fechar divulgação do livro dele com a Destaque Plataforma. E aí eu peguei e falei para Agnaldo assim, eu falei, Agnaldo, do que eu estou vendo aqui, conteúdo tem. Conteúdo tem, é conteúdo conciso, é maciço, vale a pena, sim, você investir. Aí Uhum. tá, Agnaldo fez essa ponte, e aí ele me trouxe para Destaque, foi o Agnaldo que me trouxe. Olha como que essas engrenagens, né, que eu estou te falando. E aí ele me trouxe para cá, e a gente está o tempo todo sendo observado, né? O Lucas fala isso, e eu vou morrer falando isso também. E aí eu comecei a ver algumas pessoas, o primeiro que eu vi foi o Afra, e aí eu pedi para Lucas, né? Eu falei, Lucas, marquei uma reunião com o Lucas, conversei com o Lucas, e naquele momento, eu estava interessada em contar a história do Afra. Eu me Uhum. interessei pela história do artista, né? Do Afrânio, da pessoa. E aí, Lucas começou a me mostrar. Eu tô embasbacada, essa é a palavra, nem tenho outra, porque assim, o Lucas começou a me mostrar os outros. Não que ele me Uhum. mostrasse, mas por conta do Instagram, da rede de vocês, do YouTube de vocês, eu comecei a ver todos os outros. E Uhum. aí eu fiquei com essa pulga aqui atrás de mim, assim. Eu vim buscar uma história, porque o que que eu faço aqui na editora? Eu conto histórias de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias. É isso que eu enxergo. E entenda como extraordinária, nem sempre é o famoso, nem sempre é o cara que tem muito dinheiro no bolso. É o cara que, com a vida dele, impactou a vida de outras pessoas. Entendeu? É isso que eu Uhum. busco. Eu gosto de história assim para transformar em livro. E a gente tem alguns sociais que a gente faz no ano, né, por conta da editora. E aí, quando comecei a conversar com o Lucas, eu falei, Lucas, eu posso ajudar na questão do registro das músicas, porque eu pensei até na parte filantrópica disso, que a gente tem aqui, e aí a gente fez aquela primeira conversa.
E de lá para cá, eu venho observando duas coisas em vocês. Essa qualidade desesperada por música de qualidade. O que é isso, né? Não é o hit, é a música que pode emplacar ou não emplacar, mas é a música que a letra contribui com a vida do outro, a melodia contribui com a vida do outro, a harmonia contribui com a vida do outro. Vocês não têm uma preocupação, embora precise, né? A gente precisa do dinheiro, mas não é essa a preocupação. A preocupação é um cresce, outro cresce, é um colabora no outro, no trabalho do outro. Eu vejo vocês se divulgando. Isso é muito bonito de ver. E aí, quando o Lucas me deixou ficar, né, eu fui ficando, eu fui ficando, são histórias que só no individual já seriam incríveis. Né? Você pega aí, por exemplo, a Doreni, 60 anos de música, só nos últimos 10 que você pega aí um Daniel da Hora. Gente, quantos festivais o Daniel já ganhou e as pessoas não sabem. As pessoas precisam saber, né? Você pega aí a história do Francis. A história do Francis é a mais maluca que eu ouvi no grupo até agora, é a do Francis, porque o cara tem uma vida totalmente estruturada na medicina, mas não é aquilo, entendeu? Ele gosta do que faz bem feito, tem reconhecimento, já tá, né, chegou no top da carreira dele, mas não é isso que deixa ele feliz. Então, não deixa esse grupo perder isso, gente. Sabe, eu tô falando, hoje eu tô com o Luciano, o Luciano nunca viu, né, entrevista, e posso te chamar de Léo mesmo ou eu tô falando errado? Tá. O Léo também eu nunca tinha visto. O Léo é sobrinho da Diana, eu convidei ele. Tá. Ele é sobrinho da minha esposa, a Dinalva, não sei como está o nome dela, e essa que está de óculos é irmã da Diane, é cunhada minha. A Edna. Para mim tá Tem Edna, três se eu não aí, né? conheço, não Eles estou são lendo tudo da errado. família. Porque, assim, é uma coisa que esse grupo tem, de Nailson, que é diferente, que é essa preocupação com a qualidade. Eu fiquei horas conversando com o Luiz Poeta, o Luiz Fernando, porque preocupação com a rima. Não pode ser qualquer rima, tem que ser uma rima sofisticada. E o Luiz não estudou para isso, gente. Isso é nato dele. Agora que ele está ganhando esse negócio que você disse, de entender, né, o processo técnico do que ele faz naturalmente. Porque se você pegar, como eu peguei por curiosidade, textos do Luiz lá da juventude dele ou da infância dele, você vê que ele fazia isso já naturalmente. Então, Ana, não deixe esse grupo perder isso, sabe, Lucas? Porque isso é o mais precioso que vocês têm enquanto grupo. É o mais precioso que vocês têm enquanto grupo. Em relação à rima, à música, na verdade, a gente não... Tipo assim, a maioria da música, você não cria ela. A boa música, você não cria ela. Ela já vem pronta na sua memória. É tipo assim, é um presente que você ganha ali em questão de segundos. Ela vem na sua cabeça, prontinha. O que você precisa fazer é ser rápido, passar ela para o papel ou gravar ela naquele momento. Existem as composições hoje, o mercado hoje, ele está dessa seguinte forma. Por que está muito forte essa onda de criar grupos de compositores? Porque hoje você senta com 30 compositores, 40, 10, 20, você faz uma festa aí numa chácara, qualquer lugar, e reúne grupo aí de 4 pessoas, 5 pessoas. E você coloca um tema. O que é um tema? Você pega aí uma palavra, por exemplo, tipo, amanhã vai lá hoje. Em cima desse tema, você começa a construir uma história. Ou então, por exemplo, histórias de sonho. Eu quero uma música com o tema história de sonhos. Aí você começa a destrinchar em cima daquele nome uma história e aí a pessoa fala assim, mas eu quero uma palavra, uma sacada, uma palavra-chave. A palavra-chave e a sacada é aquilo que vai dar uma vida maior para sua música. A hora que a pessoa ouvir, ele vai estar ali na cabeça dela, entendeu? Então, a música funciona dessa forma. Hoje você cria um grupo para compor um hit, que é como eles falam, mas a verdadeira composição mesmo, ela vem prontinha na sua cabeça. Quando você está aqui, ela entrou aqui, você já grava, e o mesmo acontece comigo. Eu só componho cantando. Eu não consigo compor escrevendo. Eu estou aqui, por exemplo, conversando com você,
a música vem na minha cabeça, eu já pego o telefone e gravo ela aqui. Depois, quando eu vou passar para o papel, eu não dou conta mais de cantar ela. O tanto que a coisa é incrível, que ela vem todinha, eu gravo. Daqui 5 minutos, eu não consigo cantar nem um pedacinho da música. Então, tipo assim, é um presente. Uma coisa que o Renê falou comigo, eu quero partilhar com você, quero saber o que você pensa. O compositor, ele é a peça principal da música? O compositor, ele, na verdade, ele o que acontece? Ele só é apenas um instrumento que vai colocar no papel e vai dar vida àquela história que vem para ele. Mas no meu ponto de vista, isso aí é um presente de Deus. Deus achou que você merece aquilo, ele te dá aquilo. Igual, por exemplo, esse dia eu estava na igreja, durante um culto, e teve uma irmã que começou a cantar um louvor lá, e o louvor dela era lindo, 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 lindo. E, de repente, do nada, veio outro na minha cabeça. E eu, dentro da igreja, peguei o telefone e comecei a gravar baixinho o louvor que veio. Mas lindo, 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 muito bonito. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui escutar, eu cantei tão baixo com medo das pessoas verem que eu estava gravando, que eu não consegui escutar, e eu perdi aquele hino, entendeu? Porque era muito bonito, porque eu componho muito música gospel, eu amo compor gospel, entendeu? E graças a Deus as minhas letras gospel, elas são muito bonitas. Não sei se você chegou a ouvir alguma, tem A Minha Oração, tem... A Minha Oração eu já conheço. E tem Ela uma tá outra que eu compus esses dias também, e tem várias. A Minha Oração tá na minha playlist. Pois é, e tem uma outra que eu acabei de compor. Qual que é o nome, Diane? Eu não lembro. Como Calar. Escuta aquela Como Calar para você ver. Como Calar. É muito a outra é bonito. O Pai Olha por Mim. Tem O Pai Olha para Mim, tem a outra Como Calar e essa Minha Oração. Para mim, entre as duas, eu acho que Minha Oração e Como Calar são os dois que eu mais amo. Foi os dois hinos assim que foi um presente assim que Deus deu. Eu só compartilhei com meus colegas, né? Porque a composição você tem que compartilhar com alguém. Se você puder fazer em parceria, é bom, porque o outro, por mais que você é ciumento, por mais que a gente não quer que ninguém muda, mas a parceria na música é fundamental. Em grupo, é ótimo compor em grupo, porque às vezes você está com uma história muito bonita e você precisa de uma sacada, de um implemento, o seu parceiro vai te dar aquilo. O seu parceiro te dá aquilo, entendeu? Então, por isso que o grupo, para compor, é muito bom compor em grupo. Tem muita gente aí que... Ô, Dinailson, instrumento. Você canta, você compõe. Mas e instrumento? Ô, Ana, quando Deus te dá o dom, você, às vezes, você não precisa de um instrumento. O instrumento sou eu. Por exemplo, eu consigo, porque existe o letrista e existe o melodista. Na verdade, o compositor ele tem que ser letrista e melodista. Então, existe essa separação. Ele tem que saber o tom da música, ele tem que saber... Isso, você cria melodia. Você tem que criar melodia e harmonia, que é o instrumental, né? Que é a melodia vocal e melodia instrumental. No meu caso, eu não coloco melodia instrumental, mas eu coloco a melodia vocal, entendeu? Que é eu criar a letra aqui e já levar ela para você colocar o instrumental para mim com uma melodia. Aí você tem que seguir em cima daquela melodia que eu cantei. Você entendeu? Então, existe... Então, para mim, faz falta, porque é aquela história. Imagine você, com essa energia que eu tenho todinha, eu tenho facilidade em compor, eu tenho facilidade em cantar em vários tons, desde o agudo, desde por exemplo, que eu sou um baixista, né? Meu tom de voz é baixo, que é a voz grave, né? Então, se eu tenho a facilidade de cantar nesses tons todos, eu tenho facilidade de compor, imagine se eu tocasse. Seria, né, meteórico o negócio. Então, eu acho assim, Deus te dá uma coisa, mas às vezes a outra ele deixa, não, alguém precisa estar com você, porque senão não vai sobrar para aquele outro. Então, tipo assim, que você possa fazer parte da engrenagem. Significa o quê? Que você não pode ser sozinho, que alguém tem que estar ali para te compor. Então, hoje eu preciso muito de um instrumentista comigo. Tanto quando eu chegar no Brasil, eu tenho que arrumar uma pessoa para estar ao meu lado, porque eu consigo cantar minhas músicas, por exemplo. Tanto que eu estou com um projeto aí de, talvez no final de 2023 ou no começo de 2024, já eu quero lançar
um álbum de reconhecimento, fazer um DVD de reconhecimento do meu trabalho. Eu como intérprete, entendeu? Isso é muito bacana. Mas, Dinailson, a gente está caminhando para o fim, mas você sabe, como eu já falei para vocês, é só para eu poder escrever a base, a gente ainda vai se encontrar algumas vezes, ou por Zap, ou pelo grupo, pelo próprio Meet, para completar essa história. Mas assim, você já ouviu suas músicas na rádio. Que sensação é essa, Dinailson? Ana, é muito gostoso. Eu lembro que o primeiro dia, mais adiante, nós estava até fora de casa, nós fez uma festa, porque é muito gostoso, é muito gratificante. Dá aquela sensação assim, porque toda vida eu fui aquele cara, eu falei, eu quero provar para mim que eu sou capaz de compor, que eu sou capaz de alcançar meus objetivos, porque quando eu fiz 20 anos, eu determinei uma meta para minha vida. Tudo que eu queria alcançar até os 40 anos. Que inclusive tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, lá dos meus 40 anos. Então, eu fiz metas, e por incrível que pareça, de tudo que aconteceu na minha vida, de casamentos e duas separações, divórcio, pois se eu falar para você, Ana, quando eu fiz 40 anos, eu tinha tudo aquilo que eu planejei na minha vida, que eu tinha como meta, eu consegui. Hoje eu posso abrir a boca para você e falar assim, Ana, eu sou um cara realizado, porque tudo que eu tinha como meta na minha vida, eu consegui. Daqui para frente, eu vou usufruir daqueles, de tudo que eu conquistei. Porque às vezes a pessoa fala, mas você. Então quer dizer que você é rico, você é milionário? Não. Não. Tem diferença. Eu tinha metas, eu tinha sonhos. Eu queria ser um artista, hoje eu posso dizer que eu sou um artista. Eu queria ter um padrão de vida que eu pudesse ir e vir, graças a Deus, hoje eu tenho isso. Entendeu? Eu sonhava muito em ser pai, ainda sonho, que quero ter um filho, um homem, por exemplo. Esse aí eu ainda não tive, mas eu tenho uma filha, eu tenho uma filha de 16 anos. Então, tipo assim, tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu, e me deu dentro daquele tempo que eu planejei. Então, cara, você ouvir uma música, saber que você trabalhou, que era um sonho, para mim isso é muito gratificante, é muito gostoso, ainda mais com esse leque de composições, que eu não sou limitado na música, eu tenho vários estilos. Que qualquer estilo que eu falasse hoje, eu vou compor desde uma embolada, desde um aboio, uma trova, uma música romântica. Eu consigo. Então, gente, não tem presente melhor do que esse. É uma satisfação imensa demais da conta. É muito gostoso. Você sabe que eu vivi isso em tabela, né? E foi vocês que causaram isso na minha vida. Eu tenho uma escritora aqui, chamada Nalva Rodrigues, que hoje faz parte do grupo de vocês. Uhum. A Nalva, eu conheço ela já há 4 anos, indo para 5. E quando eu conheci ela, eu conheci pelas músicas que ela cantava em igreja. O quanto que a igreja, às vezes, é esse celeiro, né, de bons artistas e fortalece a construção do artista. E aí, o que Ana, acontece? Diga. aqui, olha para você ver, aqui a gente está fora do Brasil, mas a nossa igreja aqui, ela é uma igreja rica, rica em músicos. E vou falar para você, tá? Não é qualquer músico, não, é músico com qualidade. Aqui na igreja tem instrumentista de alta qualidade, tem professores de orquestra. A orquestra aqui, quando você vê a orquestra tocar, é a coisa mais linda do mundo. Então, tipo assim, a igreja, ela é o berço da música, ela é o celeiro da música, do músico, do cantor, porque todo mundo que está na igreja... E isso é independente da religião, né? A gente está falando da... Independente, isso é independente, não adianta. A igreja evangélica, ela é a maior construtora de músico e vocalista. A igreja evangélica. A católica é ótima também, mas a igreja evangélica, ela tem uma tradição de louvores que ela trabalha dentro da excelência com a música, que eles não permite falha. É tanto que, só para você ver, na nossa igreja ela tem 2 maestros de qualidade e fora o tanto de músico de qualidade que tem. Então ela é um celeiro muito grande na arte. E eu conheci a Nalva, sim, viu, Dinailson? Aí o que acontece? Ela tinha acabado de escrever um livro por uma editora, eu nem tinha editora ainda, e eu gostei muito do que ela tinha escrito, e ali eu percebi 3 coisas, né? Eu percebi a compositora,
porque o que ela escreve fala com o coração da gente. Eu percebi a poetisa, porque ela faz poesia com uma facilidade, fazendo bolo a mulher faz poesia, gente, não dá para entender aquilo, é Deus, né? E a questão dela de escritora. Tá bom, quando eu entendi isso, eu falei, essa menina precisa de alguma coisa, mas eu nunca imaginei que eu ia ter editora, essas coisas, nada, nada. Aí passou, a editora é nova, ela tem 3 anos e meio. E aí, com 1 ano e meio de editora, ela veio conversar comigo, ela falou, Ana, vamos ver se eu consigo tornar meu livro possível? E ela trouxe, depois ela passou por uma adversidade, um desafio muito grande, ela está passando ainda por um desafio muito grande no campo pessoal da família, e tá bom, aí a gente foi fazendo devagar o trabalho dela. Só que o livro só foi instrumento. O livro foi só isso que o livro fez. O livro foi ferramenta. O livro é muito bom, chama Família, sinônimo de amor. O livro é muito bom. Só que, muito bom não, é fantástico, porque falar de família hoje quase ninguém quer. Só que o livro, estar aqui comigo na editora, foi só um instrumento, porque aonde ela deveria estar era aí com vocês mesmo. Mas se ela não tivesse o livro e a gente não tivesse aqui outros escritores, eu não tivesse o Aguinaldo não tivesse apresentado vocês. E aí a música dela tocou na rádio a primeira vez lá com o Luiz Guerra. E quando tocou na rádio, essa mulher entrou em desespero tão grande, tão grande. Ela me ligou, Lucas, eu não tinha visto, mas eu estava ouvindo a rádio, naturalmente. E aí o Lucas tinha mandado no grupo, mas eu não tinha visto, ela tinha mandado mensagem, eu não tinha visto, e aí o meu telefone toca, ela desesperada. Pelo amor de Deus, eu vou colocar no último meu rádio aqui, escuta. Mas é um desespero de alegria, sabe? Dela estar se ouvindo a primeira vez na rádio. E eu ouvi ela pela rádio que eu estava ouvindo, mas eu ouvi também pelo telefone, pelo rádio da casa dela. E o choro, e a alegria, e o desespero de felicidade. É uma sensação que eu vivi de tabela que eu nunca vou pagar a vocês. Porque vocês não têm ideia do quanto isso foi importante para ela. Mas sim, vocês têm, porque vocês vivem a mesma coisa. Mas a música é isso, né, Ana? A música ela é isso, ela traz pessoas para a sua vida que você jamais, sem ela, você iria conhecer. Vamos imaginar, olha para você ver. Eu cheguei até o Lucas através da Cidinha. Eu conheci a Cidinha na mentoria, né? A Cidinha e através de eu chegar no Lucas, outras e outras pessoas chegaram, igual, por exemplo, cara, o Lucas, ele tem a história dele de vontade de crescer. Por incrível que pareça, eu sou meio louco nesse ponto quando se trata de fazer algo. Mas o cara tem a mesma pegada que eu tenho, a coragem de encarar fazer um trabalho do qual ele não tem muito conhecimento, ele não tem a verba para isso, mas o cara tem aquela determinação, aquela vontade de falar assim, eu vou vencer, que na verdade isso chama fé, porque a fé é algo que você espera, mas você não vê. Você entendeu? Quando você realmente tem fé, você acredita naquilo que você não sabe de onde ele vem, não sabe quando ele vai chegar, mas você acredita nele. Você sabe que aquilo vai acontecer na sua vida. E a minha vida toda foi feita assim, de fé. Às vezes eu faço coisa aqui que eu nem sei como eu vou conseguir finalizar lá na frente, mas eu tenho aquela determinação e consigo. E o Lucas, ele tem isso, então eu identifiquei demais com esse projeto por causa disso, porque ele tem fé, ele é aquele cara que acredita naquilo que ele ainda não viu. E isso é importante na vida do ser humano. Se todo mundo na vida acreditasse nos seus próprios talentos, naquele projeto que você determina, sem antes ver cara de dinheiro, sem antes ele ver o resultado, eu garanto para você que todo mundo no Brasil, no mundo, vivia melhor. Porque as pessoas, elas querem primeiro ver para depois crer. E é errado. Basta você ter a atitude, a vontade, a coragem, que o resto, cara, Deus te dá tudo. Se você é aquela pessoa que luta com fé, se você é aquela pessoa determinada, tem garra, ou você não precisa de dinheiro. Você só precisa ter um pouco de amigo, bons amigos, que acredita naquilo que você está propondo e você seguir em frente. Só. Você não precisa de mais nada, porque o resto vem com o tempo. Eu falo por experiência própria.
eu não posso caminhar para o fim sem te fazer a pergunta que Jonas sempre me lembra de fazer no final, que é assim: vale a pena compor um hit só para estourar e ficar famoso? Ô, Ou Ana, fazer a música de qualidade toda vez é mais importante? se eu for falar como empreendedor, toda empresa ela precisa de capital. Você entendeu? Toda Sim. empresa precisa de capital. Às vezes, se você, igual, por exemplo, hoje o Lucas tem um projeto muito bom, ele é um projeto que ele precisa de muito de investimento, de patrocínio alto. Eu estou falando de patrocínio de 10 mil para cima. Se você pensar como empreendedor, às vezes você tem que fazer um hit, sim. Agora, se no meu caso, eu de Nailson, por exemplo, eu não posso fazer música, qualquer música. Eu tenho que fazer música porque eu tenho uma identidade. Então, no meu caso, eu já sou, por exemplo, um caipira, eu já sou do sertanejo, eu sou do romântico. Então, a minha linhagem ela vai ser mais nessa. Só que as minhas músicas, ela não pode ter palavrões. As minhas músicas, ela não pode ser música de... Às vezes até a gente pode colocar alguma coisinha, mas não pode ser música de palavrões. Então, para mim, eu não posso. Para o meu álbum mesmo, se eu for fazer, eu não posso. É Uma como que se eu não você estivesse gosto, se agredindo, né, Dinailson? isso. E eu não posso. Então, como empreendedor, o empreendedor, igual no caso do Lucas, o Lucas hoje ele é um empreendedor. Ele pode sim lançar hits, mas todo mundo sabe que o Lucas ele é o cara do romântico, daquela letra melódica, daquela letra que traz mensagem para as pessoas, que faz as pessoas sentir bem quando ouvir sua letra. Que é o meu caso. Se você for ver, eu tenho muita música nessa linhagem, e eu tenho uma música que ela é um pouco de duplo sentido, eu até nem trabalho ela, porque a gente fez em grupo, e quando o grupo ia levar muito para esse lado de apelação para poder emplacar um hit, eu parei de compor com eles. E fiquei compondo mais sozinho, devido também eu estar aqui fora, entendeu? Mas é importante para o empreendedor. Se ele quer gerar um pouco de lucro para a empresa, ele tem que lançar uns hits também. Porque o empreendedor é igual você. Você não pode ter preconceito dentro do seu trabalho. Se chegar uma história dependendo, você, como empreendedora, você vai fazer aquela história. Não é que você gosta da história, mas você é um empreendedor. Entendeu? Então, às vezes, é necessário fazer devido ao seu empreendimento, mas não quer dizer que você é aquilo, que você apoia 100% aquilo. O Lucas quer falar lá e eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Então, quem quiser fazer pergunta para o Dinailson, pode levantar a mãozinha aí no aplicativo, tá? Valeu, Ana. Só para fortalecer isso que o Dinailson falou, né? A Destaque, ela surgiu, eu sempre trabalhei no impresso, eu já falei isso várias vezes, e estou nessa área digital há 82 anos. Odiava a questão de Facebook, Instagram, eu não suportava, mas a pandemia, né, forçou a gente ir para esse meio. E como eu falei, o pensamento da Destaque surgiu de uma fala de um gari, né, onde ela falou que parece que era invisível para a sociedade. E aí eu já tinha essa percepção de dar a voz e dar a vez aqui, não tinha, né, de começar a dar visibilidade aos pessoal. E assim surgiu a Destaque. Eu já recebi várias propostas de artistas que mandam as músicas, né, que diminui a mulher, né, no cenário, e eu não divulgo na Destaque. Pode ser, pode me dar 10 mil, 15 mil, 20 mil que seja, eu não divulgo. Até porque quando a gente entra numa sala de aula para solicitar que o aluno siga destaque, né? Igual a gente entrou na escola aqui do primário com um aluno de 12, 13 anos, né? E o pessoal fala, Lucas, eu sigo a tua página. E outras mães falam, Lucas, meu filho também segue a tua página lá. Então a gente tem muito cuidado com o conteúdo que a gente divulga dentro da destaque. Então eu prezo muito pela questão da qualidade. Eu sou fã da boa música, né? Eu gosto da boa música, eu amo o MPB, gosto do sertanejo e outras músicas. Então, na minha página, só divulgo conteúdos adequados, viu? Então, por isso que está... Por mais difícil que seja, né, Dinaísio? A gente que está fazendo esse empreendimento, e eu como estou fazendo esse empreendimento,
a gente tem que seguir essa linha aí. E seja o que Deus quiser, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Viu? Valeu. Já tá, né, Lucas? Já tá abençoando aí. Gente, mais alguém quer fazer pergunta? Se não souber levantar a mão no aplicativo, pode abrir o microfone. Aqui, destaque, eu já vou abaixar aqui, tá, Lucas? Que eu já peguei. Aproveita, Então, gente. Vamos sugar aí esse menino. então, Daí. Dinailson, gostaria de perguntar para você se outras pessoas, nessa trajetória sua, você falou da Fátima Leão, se outras pessoas te incentivaram a continuar nesse mundo da composição, e se nesse meio dessa sua trajetória aí, se você pensou em desistir, como que é? Me conta aí sobre isso. Ó, desistir jamais, né? Eu não sou muito de desistir, não. E, cara, incentivo, né? Hoje, graças a Deus, depois que você passa a conhecer pessoas, elas incentivam muito o trabalho, né? Então, não tem por que você pensar, né? Para baixo. Mas hoje, as rádios, por exemplo, através do Lucas, eu conheci várias rádios, as pessoas incentivam muito. Olha para você ver o que é incrível. A gente estava num grupo, teve um rapaz do grupo, que é o João Cornélio. No dia do falecimento dele, a gente teve que fazer uma homenagem, por incrível que pareça, teve uma pessoa de uma rádio que foi fazer uma homenagem, eu mandei a minha homenagem para essa pessoa, passar lá para o João Cornélio. Eu nem conhecia essa pessoa, mas no outro dia ela me ligou, que é o Mazinho. Rapaz, esse cara pegou um amor tão grande por mim, uma paixão tão grande. Ele divulga minhas músicas no programa dele, todo o programa dele, minhas músicas estão lá sendo divulgadas. Aquele cara aprendeu a gostar de mim de uma forma sem explicação. E eu não conheço ele, eu nunca vi, apesar que todo mundo que eu conheço, a maioria eu não conheço ninguém pessoalmente. Ninguém. E pretendo conhecer na hora que chegar no Brasil, tem muito lugar para ir, né? Então, sim, hoje o incentivo é muito grande de todas as partes aí. E é isso que faz a gente manter aqui vivo, porque não é dinheiro. Hoje a gente ainda não ganha dinheiro. Tá o Lucas aí, tá todo mundo do grupo que sabe que a gente ainda não está ganhando dinheiro com a música, mas a vontade da arte, de fazer o trabalho, o incentivo, não deixa a gente parar. Certo, compreendi. Mas o que você diria para as pessoas que hoje estão no mesmo ramo que você está, nesse segmento da música, né? E às vezes se depara com esse mundo que às vezes só bate a porta na sua cara, que não encontra assim, alguém que estenda a mão. O que você diria para essas pessoas? Uma palavra de incentivo. Que ela forme um grupo igual o Lucas formou, de pessoas que não é famosa, de pessoas que não se sente lá em cima, e começa do zero. E acredita no seu próprio talento, porque, infelizmente, hoje, quem está lá em cima, quem hoje já tem mais de 10 músicas, 20 músicas gravadas, eles não abrem as portas para quem está começando, que não tem nenhuma música. Não abre. Eles fecham. E se você buscar na internet, esse preconceito contra os novos artistas, contra os novos compositores, é muito grande. Eles falam que você tem que procurar o seu mundo, que você tem que procurar a pessoa do seu nível. Eu acho errado, porque, gente, você tem que abrir a porta, porque alguém abriu para você. Só que, então, não escuta isso, não fica o tempo inteiro querendo essas pessoas. Forma um grupo de pessoas que você acredita e começa a trabalhar. Do zero, porque vai chegar. Essa questão de liberações aí, gratuita, por exemplo, é ruim, porque a gente gasta muito. Mas se você tiver que liberar uma música, 2 músicas, sem ônus, libera, que é para você começar a ser conhecido, sua música começar a rodar. Mas não incentivo você a liberar todas as músicas de graça, porque tem muitos artistas hoje grandes que têm condições de pagar uma liberação e quer de graça, porque ele não quer valorizar o compositor. Então, você que é compositor, se valoriza, valoriza seu trabalho, põe seu preço e negocia, porque o pequeno compositor de hoje é o grande compositor de amanhã. E não existe música famosa quando ela nasce.
Existe música que você libera e as pessoas abraçam no futuro que ela vem ganhar fama. Então, quando você faz uma música, você não sabe se ela vai ser uma música que vai ser famosa ou não. Por isso que você jamais vende música pensando, liberação pensando que aquela música vai ser um hit ou não, porque você não sabe. Você só descobre quando o público abraça. Se o público abraçou, ela estourou, ali sim é um sucesso. Mas caso contrário, ninguém sabe qual é o sucesso, não. Mais alguém quer fazer pergunta para a Dinailson? Gente, então eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, né? A gente está aí, ó. Ô, Lucas, faz uma gentileza para mim, que eu acho que você está no computador, não é? Se você tiver no computador aí, Não, printa essa tela, tá tão... Não? Porque tá tão bonita, eu não estou conseguindo printar daqui. Se alguém tiver no computador, assistindo a gente pelo computador, printa essa tela e me marca, porque tá tão bonita. A Dinailson está com 11 pessoas na plateia virtual, e está com bastante gente aqui que é da família, inclusive eu quero guardar esse registro para ele. Se alguém puder me ajudar nisso, eu agradeço. Porque aqui pelo celular, aonde eu estou aqui, eu só consigo pegar os seis que estão de câmera aberta. Eu quero agradecer, viu, Dinailson, porque, assim, cada vez que eu falo com um de vocês, eu estou aprendendo uma coisa diferente. Eu não esperava, vocês estão impactando a minha vida diretamente, já falei isso até no grupo, seja pela letra que eu vejo vocês colocarem lá e nas músicas que eu estou ouvindo agora, que são bem diferentes, inclusive, das que eu estava acostumada a ouvir, seja por falar com vocês individualmente, vocês me darem essa oportunidade, até de saber a intimidade da vida de vocês, alguns estão me contando até as intimidades, eu estou achando isso lindo, e seja principalmente do respeito que vocês estão tratando esse livro, que a gente vai construir com muito carinho, eu vou me empenhar muito, não é à toa que eu chamei Luiz Fernando para vir aqui sondar, né, seus olhos em cima do meu trabalho, porque ele tem um dom de escrita muito lindo, vocês vão ver isso, e ele vai poder, inclusive, ser aí esse fiscal para destaque em cima do meu trabalho, para que seja tudo muito bonito. Eu só tenho gratidão mesmo. E, de novo, reforço, essa é a primeira de algumas conversas que a gente vai ter. Eu estou agora escrevendo, finalizando o capítulo do Luiz, e aí depois eu já vou para o capítulo do Jair. Já fiz, então, alguns que estão ali aguardando o Luiz segunda-feira para dar uma olhada, e está sendo muito interessante, porque a gente está conseguindo mostrar para o mundo, não sei se o mundo inteiro vai ter acesso a isso, ou se são, mas uma geração, com certeza, sim, que vale a pena fazer a música de qualidade. Mais do que isso, nas falas que a gente está captando de Jonas, de Vanessa, sua agora, o próprio Afra já disse isso, o Afra está aqui também hoje, aqui na plateia. Oi, Afra, grande cantor aí, talentoso, obrigado por estar com nós aí. O que vocês estão fazendo é uma coisa muito importante, porque do mesmo jeito que a música, ela é edificante, ela constrói, a gente tem visto também músicas que desconstroem, né? A gente tem visto músicas influenciar de forma errada, seja na baixa autoestima das pessoas, seja na valorização do próprio humano, descaracterizando algumas funções da família, do respeito, então a gente vê isso também. E esse livro está conseguindo deixar escrito, formalizado, printado no mundo. Vale a pena fazer de qualidade, tem gente brigando para fazer de qualidade, esse grupo está brigando para fazer de qualidade, então eu só tenho respeito por vocês e gratidão, viu, Dinailson? Oi, Ana, a gente também só tem de agradecer, né, por ter abraçado aí a Destaque, Música VIP, né, por confiar nesse projeto, né, se disponibilizar a trabalhar com a gente, porque isso é muito gratificante, né, porque é como eu disse aí no início, não tem como a Destaque ser uma Destaque sozinha, não tem. A história de sonhos não tem como ela ser uma história de sonhos se ela for sozinha. Não o tem. artista, ele precisa do público, né? Então, tipo assim, a nossa vida sozinha, ela não é nada. Nós não somos nada. Então, cada pessoa que está aqui nesse momento,
cada pessoa que tirou seu tempinho para estar aqui hoje com a gente, isso é muito importante nas nossas vidas, porque você não anda sozinho. Então, cara, isso é que é sonho. Sonho é isso aí, é você conquistar pessoas, é você mostrar sua história para pessoas identificar com a sua história, entendeu? E realizar sonho de todo mundo, que querendo ou não, você está realizando o meu sonho, está realizando o sonho do Lucas, de repente está realizando o sonho de outro, e o seu sonho. Então, tipo assim, é um grupo de sonhos sendo realizado através de simplesmente de uma história que alguém decidiu apostar nela, né? Por exemplo, o compositor decidiu acreditar no seu talento e levar para o mundo, assim como qualquer artista faz. Isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a você, a todos que estão aqui hoje. A Noleta está ali, ela não fala muito, mas ela está ali. Ela é minha parceira de composição, gente muito boa também, está com nós lá na Destaque Música e VIP. Acredito que em breve ela vai estar aí dando seu depoimento também. Diane, por estar aí, a Dinalva, o Júnior, todos que estão aqui, que eu não estou vendo, que eu só consigo ver só 5 pessoas. Manuel, Afra, abraço, Afra, que teve por aí. Então, cara, eu só tenho a agradecer a todos vocês que acreditam nesse trabalho e estamos juntos. Eu acredito que esse é o primeiro de muitos outros, tá? Saúde e paz para todo mundo e qualquer coisa estamos aí. Amém, amém, amém. Gente, olha, nunca pago vocês, viu? Nunca pago vocês. Eu vou deixar aqui público registrado para que Lucas possa me cobrar depois. Lucas, eu já gravei lá a intro para o Luiz Guerra, mandei aí para você, né? Para a gente, o convite, na verdade, né? E vamos fechar agora que música vai ser a abertura e que música. Pode programar isso aí. Descubra aí se vai ser a da Vanessa mesmo, se vai ter algum outro artista envolvido numa música de abertura da programação, porque eu não começo dia 10 de janeiro na Barreirinha fazendo a locução sem divulgar vocês. Então, a música de entrada e a música de fechamento do programa era destaque. Quem é o compositor, eu não sei, Lucas é que vai... Inclusive, né, Ana, isso aí abre até um leque. Se o Lucas quiser, por exemplo, juntar a galera para compor exatamente essa música de abertura, ele pode até fazer uma reunião aí e pedir a galera, precisamos de uma música de abertura de programa tal. Ele pode dar essa iniciativa aí, de repente, sai aí algo bom aí entre todos os compositores, né? Isso está nas mãos do Lucas. O que ele fizer lá está de muito bem escolhido, muito bem feito. Não precisa nem me envolver nisso. A história do projeto vocês já conhecem, um pouco da minha história vocês já conhecem. Então, vocês têm... E o que eu vou fazer lá, vocês já sabem. Lá, eu vou fazer dar vista para vocês. É isso que eu quero ir fazer na Barreirinha. Quero que literatura de qualidade seja apresentada, livros de qualidade, composição, música de qualidade. Então, eu vou precisar muito de vocês lá, com certeza, para deixar esse projeto no ar e fazer direito e fazer bem feito. A gente começa com 2 horas e pode ser que o mundo tenha interesse em situações assim, a gente aumente aí, né? Saia só das terças, a gente não sabe o que Deus tem reservado para a gente. E um último convite, hoje, às 14 horas do Brasil, eu estou em lançamento do livro 3 autoras, são 3 livros, 3 autoras diferentes, vai ser aqui na Biblioteca de Mojimirim, no interior do estado de São Paulo, é um lançamento presencial, que eu vou abrir o link do Meet para que os meus alunos de fora possam assistir, e eu quero convidar vocês, porque é uma forma também de vocês verem esse lado do que nós proporcionamos aqui individualmente para cada escritor, né? E eles viver o que vocês vivem quando vocês vão para a rádio a primeira vez e toca lá, né? Esse coração desesperante. Hoje vocês vão ver minhas meninas, tudo velha, 40 anos, eu estou falando que elas são minhas meninas. As minhas meninas passarem por isso pela primeira vez, e eu espero poder ter um de vocês lá assistindo, tá bom? Obrigada, Lucas. Obrigada, Afra. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Luciano. Obrigada, Diane. Obrigada, Edna. Obrigada, Léo. Obrigada. Quem mais que esqueci de alguém? Noleto, obrigada. Vamos lá, hein, Noleto? Tá faltando você na minha lista. Até, Dinailson. Impagável. Gente, garoto. obrigado a todo mundo aí também. Ó. Um abraço, Edna, todos aí que estão aí. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.